Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam perguntas, dúvidas, crises existenciais e eu e a galera nos comentários tentamos te ajudar, te dar uma luz no fim do túnel. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir aqui se você gosta de Pare de Mimimi, se inscrever no canal também se você não for inscrito ainda. Caso você queira participar aqui do próximo Pare de Mimimi, é só mandar um e-mail para mimimi@gabifadel.com pro seu e-mail, quem sabe ser escolhido. Vocês sabem que uns 2 anos atrás eu fiz o meu tratamento com os alinhadores invisíveis da Soul Smile. Eu, que já tinha usado tanto aparelho convencional, aquele de metal, que você tem que ir no dentista a cada 15 dias para apertar. Também já tinha usado o aparelho móvel convencional. De longe, achei que os alinhadores invisíveis assim foram a melhor experiência que eu já tive com um dentista, com qualquer tratamento de dente. A Soul Smile tem o melhor custo-benefício do mercado. São mais de 4.500 localizações espalhadas por todo o Brasil, então com certeza vai ter uma perto de você. E nesse mês, no mês de março, como é mês do cliente, você vai ter R$1.000 off. É só usar o meu cupom de desconto para quando você for ali fazer o seu cadastro para pré-avaliação do seu tratamento. E olha, a Soul Smile serve para os casos mais leves até os mais severos. É a maior marca de alinhadores invisíveis nacional. E ainda por cima, muitas vezes, quando você faz o seu tratamento com a Soul Smile, pelo alinhador invisível ele ser um tratamento mais moderno, às vezes o seu tratamento é ainda mais rápido do que um tratamento convencional com os metal na boca. Por exemplo, o meu tratamento que eu fiz 2 anos atrás demorou só 8 meses. Além dos alinhadores serem realmente invisíveis, você vai poder sorrir em todas as fotos, que ninguém vai perceber que você está usando, e também serem muito mais confortáveis, assim, infinitamente mais confortável do que ter um monte de negócio de metal na boca. Essa é a melhor chance que você tem no ano para você tirar do papel o sonho de ter um sorriso todo alinhadinho. O link tá aqui na descrição. E agora vamos para o primeiro e-mail. Oi, Gabi, sou um homem cis, gay e tenho 26 anos. Estou há 6 meses entre conhecer e começar uma relação com um rapaz que tem a mesma idade que eu. Ou seja, 26, né? Nos conhecemos num aplicativo de namoro. E logo no primeiro encontro já transamos e foi ótimo. Apesar de que, desde o primeiro momento em que eu o vi sem roupa, reparei nesse problema que ele possui. Ele tem fimose. Fomos saindo por um tempo e nos demos muito bem. Nossa relação foi ficando cada vez mais intensa. E fazíamos sexo poucas vezes devido a ele morar com os pais e não se sentir à vontade de levar alguém pra lá. E eu por dividir a casa com amigos e termos um acordo de não receber pessoas casualmente. Então, às vezes íamos a um motel ou fazíamos alguma coisinha básica no carro. Porém, isso mudou quando começamos realmente um namoro. E assim, tendo espaço para poder estar cada vez mais juntos intimamente. O sexo foi se tornando mais frequente e fui, aos poucos, sentindo incômodo em relação à sua condição. Sei que existe uma diferença entre a pessoa não ser circuncisada e ter o prepúcio com, de fato, a fimose, que já é um excesso de pele nessa região. No caso dele, ele tem dificuldade de expor a glande, e sei que isso, além da questão de dificultar a higienização, também interfere no desempenho sexual. Ele é uma pessoa que se preocupa muito com a sua higiene e tá sempre cheirosinho, mas, vez ou outra, sinto um certo odor em sua região genital. O que tenho feito é chamá-lo para tomar um banho juntos e eu mesmo, na pegação do chuveiro, tento ao máximo limpar bem o seu pênis, antes e depois de transarmos. Porém, cada vez tenho me sentido incomodado com isso, pois eu não quero sempre ter que ir lá e checar se tá tudo ok e não consigo ter uma forma de conversar com ele sem deixá-lo constrangido. Apesar de saber que há situações que isso é inevitável e que precisa ouvir a verdade para que a pessoa possa procurar um meio de resolver. Também sinto que de algum forma a fimosa o atrapalha ao assumir a posição de ativo, pois não consegue manter a ereção por muito tempo. Eu já sei que devo conversar com ele e fazê-lo perceber que isso, que parece que ele não enxerga como um problema, não é tão difícil de resolver. Pois, hoje em dia, a cirurgia para a correção é muito difundida, simples e de rápida recuperação. Porém, eu não sei como chegar nesse assunto e sinto que é muito cedo para eu falar sobre algo tão íntimo com ele. Vale ressaltar que eu adoro e amo tudo o que fazemos juntos. Temos muita cumplicidade, nos divertimos muito e quero que seja uma relação forte e duradoura. Só preciso de uma ajuda para ter coragem de conversar com ele sobre esse assunto. Obrigada!
Coraçãozinho. Gente, assim, eu super entendo de ser uma conversa constrangedora, certas coisas, assim, com as pessoas, sabe? Quando a gente vai se meter de alguma forma na intimidade da pessoa e tal. Eu acho que você não deveria ter essa conversa falando já de uma cirurgia, sabe? Eu acho que quem tem que tomar essa decisão, se a pessoa quer fazer uma cirurgia ou não, seja ela pro que for, é esse cara. Ai, porque tá atrapalhando ele na ereção. Pode não ser isso. Pode ser N outras coisas. Ai, porque o cheiro e tal. Gente, infelizmente, assim, partes do corpo, elas têm cheiro. E aí, eu acho que se tá sendo uma coisa que às vezes te incomoda, eu acho que você deveria abordar isso. Porque isso aí é uma coisa que pode te incomodar, afinal, você lá. Agora, do cara fazer uma cirurgia ou não, eu acho que não é da sua escolha, da sua decisão, de você se meter. O cara tem 26 anos já, se ele não quis fazer essa cirurgia até hoje, ele pode se sentir confortável do jeito que ele tá. Não, pra ele isso pode não ser um problema, pra ele pode estar super de boa. E eu acho que, né, é o corpo dele. Você conheceu ele assim. Se ele não quiser mudar, paciência. Aí que tem que saber se quer estar nessa relação ou não é você. E me parece que você quer estar. Então, assim, infelizmente, às vezes a gente tem que aprender a lidar com certos problemas na relação. E esses problemas são das mais diversas coisas. Às vezes é sexual, às vezes de personalidade, às vezes de família. Sempre vai ter um problema. Então, assim, eu acho que o que te pertence olha, eu tô sentindo um cheiro. Eu acho que é porque você tem fimose. Então, eu gostaria que você conseguisse dar uma limpadinha ali a mais, talvez, durante o dia, sabe? Pra caso a gente vá fazer alguma coisa, né? Não ser uma surpresa, tá me incomodando um pouco. Não precisa falar desse jeito que eu tô falando. Não precisa falar tá me incomodando um pouco, né? Mas só, tipo, às vezes tem um cheirinho, né? Por causa da sua fimose. E aí, às vezes, também você aborda desse jeito, fala da fimose, como se fosse uma coisa super normal. Às vezes, sei lá, às vezes ele nem sabia que ele tinha. Aí ele fica sabendo. Ah, não tem fimose. Na verdade, tem sim. Quero dizer, né? Eu não sei, eu não vi. Você que está dizendo, estou acreditando que você disse saber a diferença. E pode ser uma conversa só sobre isso, sabe? Só sobre o cheiro por causa da fimose. E não de dizer, porque você pode fazer uma cirurgia, blá, 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 blá. Porque eu acho que isso daí não... Eu acho que isso não te pertence, tocar esse assunto. Eu acho que te pertence tocar o assunto que está na sua área ali de convivência, que te incomoda. O resto eu acho que tem que ser com ele, sabe? E aí, se um dia, depois de vocês abordarem isso, ele falar, ou se depois, né, você abriu ali uma porta, uma conversa, se ele sentir que ele quer falar sobre isso, ele falar, já pensei em fazer, aí você pode dar a sua opinião. Caso, assim, ele abra uma porta pra esse assunto, ele fale sobre isso. Mas se não for, eu particularmente acho que a gente não tem que ficar falando o que as pessoas têm que fazer ou não com o corpo delas. Oi, Gabi, eu me chamo Júlia, 21 anos, e conheci um cara no Tinder. Vamos chamá-lo de Gabriel, 27 anos. Nos dávamos super bem, ele era inteligente, respeitoso e muito gato. Mas, com o tempo, ele começou a sumir nos finais de semana e recusava sair comigo. Ora dizendo que estava ocupado, ora dizendo que não estava bem. Em 3 meses, nos encontramos apenas 3 vezes. A situação me fazia mal. Então, eu decidi parar de falar com ele. Mas voltei atrás, achando que eu tinha que ser mais paciente, pois ele estava passando por vários problemas e imaginava que uma hora ele voltaria a querer me ver. Mas eu continuava me incomodando pelo fato dele sempre me deixar no vácuo aos fins de semana. Fiquei desconfiada e reinstalei o Tinder. Descobri que ele estava com fotos recentes. Joguei na cara dele, falei que ele estava bem pra ficar com outras, mas não comigo. Ele só ficou chateado por ter sido chamado de mentiroso e nem tentou se justificar. Ele não negou e nem admitiu. Isso me deixou incerta da minha atitude. Gabi, eu fiz certo em me afastar, mesmo sem provas concretas? E como lidar com essa atitude, mesmo sabendo que essa relação me fazia mal? Obrigada por ler. Beijos menor que 3. Anja, mas que relação? Que em 3 meses você saiu com o cara 3 vezes? Você nem conhece esse cara direito, vocês só ficavam de papinho ali. Que relação é essa? De conversante, que é uma coisa que não existe. Vamos combinar aqui, né? Mais uma palavra que inventaram, que não serve pra nada, que não é uma relação. Você não tem uma relação com esse cara. Você está criando toda uma expectativa baseada nas vozes da sua cabeça, de um cara que claramente não tá muito interessado em você, te responde ali, porque pra ele deve ser fácil ficar ali te respondendo e tal, sei lá, às vezes ele gosta de bater um papo. O cara não tá nem um pouco interessado em você, vocês não têm nada. Você, sim, alucinou que existe alguma coisa entre vocês. Aí ainda por cima reinstalou o Tinder como se você tivesse deletado, porque vocês estivessem tendo alguma coisa, que vocês não estavam tendo. E aí ainda chama o cara de mentiroso, que não sei o que. O cara deve ficar assim, gente, que isso? Que loucura. Que loucura, essa menina é louca. Porque você deu uma de louca. Aí fica aí, toda hora chamando o cara, e o cara ali sem
jeito de te falar que ele não quer sair com você, que erro dele, aí daí, né? Assim, podia só dizer que não tá interessado, visto que você está há meses enchendo o saco ali. Mas, enfim, sabonete. O cara sabonetando, aí do nada, pá, mentiroso. Você não tem nada, fia. 3 meses, vocês saíram 3 vezes e você me fala que essa relação não tá te fazendo bem. Que relação, anja? Que relação? Vamos estar aqui no planeta Terra. Que isso? Gente, a gente tem que saber ler os sinais. Chamou a pessoa pra sair 2 vezes. A pessoa negou as 2 vezes e não fez uma questão depois de te chamar, de voltar naquele assunto, falar, olha, desculpa por eu ter te desmarcado com você, eu quero muito te ver. Não rolou uma coisa assim? Depois de 2 vezes? Esquece, não fala mais com essa pessoa, acabou. Essa pessoa não quer sair com você. Ela só não foi direta sobre isso, né, gente? Por favor, pelo amor de Deus, né, gente? Que isso? A gente tem que saber interpretar quando a pessoa tá interessada na gente ou não. Aí você parou de falar com o cara, aí você falou, não, eu deveria tentar mais. Você voltou a falar com o cara, não foi nem o cara. Ah, fia, assim, viajou total. Viajou na maionese total. Olá, Gabi, como estás por aí? O meu nome é Jota, eu acompanho seu canal há muitos anos e dessa vez eu preciso de uma luz. Meu mimimi é o seguinte, a família do meu marido acha normal abandonar animais. Bom, para contextualizar, eu sempre tive uma afinidade muito grande por animais, mas em especial por cachorros. E nunca suportei que ninguém fizesse qualquer tipo de comentário sobre degradar ou até agredir cachorros na minha frente. Desde pequena, eu sempre briguei com todo mundo que fosse a favor de qualquer tipo de maus tratos. Mas agora que eu sou adulta e posso escolher com quem convivo, eu estou em um dilema. Alguns tios do meu marido, em uma conversa de almoço de domingo, estavam falando sobre ter deixado uma cachorrinha com seus filhotes degradada na cidade vizinha. Acontece que essa cachorra já era mais velha e mesmo assim conseguiu voltar para casa mais de 30 quilômetros de distância por um grande milagre. E o que me assustou foi a normalidade que a mesa toda se manteve enquanto ele contava essa história. Mais tarde, eu soube que não foi a primeira vez. Gabi, foi inacreditável. A minha sogra, meu sogro e todos os familiares que eu gostava e considerava tanto riram da situação, zombaram da cachorra e ficaram fazendo piada com isso. Eu só falei, vocês estão achando isso normal? Se alguém denuncia vocês, vocês vão presos, eu acho é pouco. E sabe o que aconteceu? Todos riram novamente, levando na brincadeira, e eu fiquei super sem jeito. Afinal, nem o meu marido se posicionou ou apoiou a minha fala naquele momento. Mais tarde, naquele dia, eu falei pra ele que ele deveria ter dito alguma coisa, porque aquela atitude era simplesmente desumana. Até porque, pra mim, quem não faz nada e nem fala nada, de certa forma, ajuda essas coisas a continuarem acontecendo. A resposta dele foi que a vida não é um arco-íris, que as pessoas têm defeitos e pensam de formas diferentes. E se eu for tão sensível assim a pessoas que pensam diferente de mim, eu nunca vou ser feliz. E que eu deveria fazer terapia ao invés de uma denúncia. Por um lado, eu até entendo, porque o preço de se importar é se estressar em situações como essa. Mas nesse caso, eu não acho que é só pensar diferente. Isso se trata de uma falta de humanidade gigantesca. E agora, eu passo os dias me questionando sobre a escolha que eu fiz de parceiro, sabe? Eu tenho conhecimento que realmente, talvez a denúncia não daria em nada, porque precisaria de provas. Porém, além de não se posicionar diante desse absurdo para me apoiar, eu saí disso me sentindo uma louca, fazendo uma tempestade em um copo d'água, apesar de saber que eu estou certa. Eis a minha questão. Realmente estou exagerando? Sou louca por não querer conviver mais com a família dele? Pensar em terminar por causa disso é loucura da minha parte? Faço uma denúncia, mesmo que tenha grande possibilidade de não dar em nada? PS, temos uma filha de 3 meses, moramos juntos e trabalhamos em uma empresa nossa. Ou seja, terminar esse relacionamento significa virar a minha vida de cabeça pra baixo. Me ajuda, fada sensata. Desculpa pelo e-mail longo, menor que 3. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu acho que você não está fazendo tempestade em copo d'água. Eu acho que existem certas coisas que falam sobre o caráter e a moral das pessoas. E o caráter e a moral dessas pessoas em específico não combinam com o seu caráter e com a sua moral. Porque abandonar animais é uma questão de moral. E é isso. E o discurso do seu namorado, ele deveria ter sido combatido ali na hora. Porque, em primeiro lugar, vocês têm que ser um time. Ele tem que entender o seu lado. E ele não fez questão de entender o seu lado. E aí ele tá falando, mas o mundo não é arco-íris e blá 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 blá. Tá, mas isso quer dizer
sobre a moral da sua família. Eu não concordo com a moral da sua família, com a forma com que eles veem outros seres. Eu acredito que pessoas que maltratam outros seres, porque essas pessoas o consideram inferiores a eles, não são pessoas que se alinham com a minha moral. Da mesma forma que eu não acredito que pessoas que maltratam outras pessoas que estão, por exemplo, prestando um serviço a elas, porque essas pessoas estão achando que as pessoas são inferiores a elas, também não estão de acordo com a minha moral. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu não acredito que você abandonar um animal em necessidade é diferente de você abandonar uma pessoa em necessidade. Pra mim, essas coisas são a mesma coisa. Este animal estava sobre a sua responsabilidade. É a mesma coisa que você abandonar a sua mãe idosa. Ela estava sobre a sua responsabilidade e você abandonou. Eu não vejo diferença entre essas duas coisas. E eu acho que a sua família, rindo disso, diz muito sobre o caráter deles. E uma coisa são pessoas que pensam diferente de mim, que não são do meu convívio, que não estão dentro do meu círculo social. Outra coisa são pessoas que não se alinham com as minhas morais, que estão dentro do meu círculo social. Você tem o direito de não querer conviver com elas, de, enfim, né, outras coisas todas. Eu acho que você precisa trabalhar melhor o seu discurso que você vai falar quando essas coisas acontecerem, porque a gente consegue muitas vezes se expressar de uma forma melhor e mais clara, né? O problema ali não é que é ilegal, mas a ilegalidade de você abandonar um animal demonstra a imoralidade, você entendeu? Ilegal por ilegal, um monte de coisa é ilegal, um monte de coisa que as pessoas fazem é ilegal, e isso não significa necessariamente que as coisas são imorais. Significa só que, perante a lei do Estado, isso foi considerado um crime, e pode ter N motivos para isso ser considerado um crime, que não significa necessariamente que isso é uma questão de caráter ou moral. Mas foi feita dessa forma porque é uma questão de caráter e moral. É a mesma coisa que você matar alguém, que você abandonar uma pessoa que é sua responsabilidade. Você, então, não tem responsabilidade com as coisas que você traz pra sua vida. Eu acho que faz sentido se você não quiser conviver com essas pessoas, se você quiser brigar por causa disso. Enfim, eu acho que faz sentido. Eu, sinceramente, se fosse eu teria falado muito mais do que você falou. Mas olha, muito mais. Eu não seguro, entendeu? Às vezes, eu ouço uns negócios assim, eu não consigo me segurar. As pessoas que já me conhecem, elas já até sabem. Elas já até seguram a respiração. Tem gente, inclusive, que eu sei, que é amigo meu, que concorda comigo e fica esperando eu falar. Porque eles falam, eu não preciso falar, você vai falar, e aí eu só concordo. Porque eu não me seguro. Mas no seu lugar, né, se você não falou ali tudo que você tinha pra falar, eu, sei lá, escreveria um textão, mandaria no WhatsApp para as pessoas, entendeu? Sobre tudo que eu penso sobre isso, tudo que tem de errado nisso, e falaria pro seu marido exatamente sobre isso. Eu não acho que necessariamente precisa ser uma questão de você terminar um relacionamento por causa disso. Porque, às vezes, ele não pensa igual a família dele. Ele tá ali protegendo a família dele, dizendo, minha família é diferente, você tem que respeitar que as pessoas pensam diferente, mas ele necessariamente não pensa daquela forma. Ele só tá querendo, né, proteger a família dele da sua acusação. Então eu acho que vai muito mais de você conseguir comunicar isso pra ele entender do seu lado e você ver como ele pensa em relação a isso. Se ele concorda com a família dele ou se ele concorda com você. E aí, se ele concorda com a família dele, que ai, foda-se abandonar a cachorrinha numa outra cidade toda fodida, aí você tem que parar pra pensar em o que é uma prioridade pra você. Se essa pessoa, ela discordar de certas coisas que são moralmente incorretas pra você, né, esse tipo de coisa, se vocês não estarem alinhados dessa forma, se isso é um problema pra você ou não. Porque, gente, aí cada um sabe de si, entendeu? Num relacionamento. Eu sei, né, por experiência de vida, que eu não consigo estar com alguém que não é moralmente alinhado comigo. Me traz muitos conflitos, faz com que eu perca a admiração pela pessoa, sabe? Então eu sei que eu preciso estar ali com uma pessoa que pensa em certas coisas da mesma forma que eu. Não todas, mas nas coisas importantes. Para outras pessoas isso pode não ser uma prioridade. E aí, meu amor, vai em questão do que você acha, sabe? Porque ninguém pode te dizer o que é uma prioridade ou não pra você no casamento. Se a pessoa pensar igual a você ou não. N de coisas diferentes que podem ser prioridades pras pessoas, gente. E essas prioridades são as múltiplas. E cada um tem que saber de si, entendeu? Então, aí você analisa o que é. Já vi pessoas terminarem relacionamentos por muito menos. E já vi pessoas continuarem em relacionamentos por muito mais. Então, assim, eu acho que o caminho que você tem que fazer pra você ter essa conversa toda, pra você dialogar sobre isso, não é que a coisa é ilegal. Coisas ilegais são várias no mundo. Nem sempre elas fazem sentido. Mas sim do que isso diz
sobre o caráter das pessoas e de como elas tratam os outros seres vivos ao redor delas, do respeito que elas têm por outras coisas que são alheias a elas. É o que eu acho. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo.